extremamente importante na vida de um cristão entender a sua verdadeira identidade. Todo cristão precisa ter certeza de quem ele é, ok? E a pergunta mais importante na sua vida, a pergunta mais importante na vida de um ser humano é: quem é Deus para você? Se eu te perguntasse isso, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Qual seria a sua resposta em apenas uma palavra? Quem é Deus para você? O que vem na sua mente, o que vem no seu coração quando você ouviu essa pergunta? Quem é Deus para você? Irmãos, essa resposta é a mais importante da sua vida. Porque se você tiver uma ideia errada de quem Deus é, você vai ter uma ideia errada de quem você é. A identidade acerca de Deus está totalmente conectada com a sua identidade. A Bíblia nos fala lá em Mateus capítulo 16, certo? Jesus conversando com seus discípulos e de repente ele olha para Pedro, certo? E pergunta, aliás, ele olha para os discípulos e fala assim: quem dizem que eu sou por aí? E aí os discípulos falam, uns falam que o Senhor é o Elias, uns falam que o Senhor é o João Batista, e aí Jesus faz uma pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo. Imediatamente Jesus vira para ele e fala: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que isso significa? Quando Pedro descobriu quem Jesus é, quando Pedro falou, tu és o Cristo, Jesus falou, e tu és Pedro. Você está entendendo? Quando Pedro entendeu quem é Deus, ele descobriu a sua identidade. Por quê? A identidade acerca de Deus está totalmente conectada com a sua identidade. A cosmovisão de quem é Deus na sua vida vai ditar até onde você vai chegar. Se você não sabe quem é Deus, você não sabe quem é você. Qual é a sua missão? E se você não sabe quem é você, qual é a sua missão, qual é o seu propósito, você também terá uma ideia errada de quem é o seu próximo. Porque o evangelho não é sobre você, é sobre o que Deus faz em você para transbordar para o seu próximo. Então, sem entendermos quem é Deus na nossa vida, não há identidade, não há vivência do evangelho na prática e também não há o transbordo, não há o compartilhamento daquilo que Deus faz em nós e através de nós para o próximo. Por isso, paternidade é um assunto tão importante, irmãos. Se você não sabe definir quem é Deus, você não tem uma definição na sua vida. Deus não pode ser um ser distante. Quando você ouvir a palavra Deus, você tem que ter a certeza que Ele é o seu Pai. Deus é Pai. Amém, irmãos? Então, quem é Deus é a descoberta mais importante na vida do ser humano. Ok? Então, no Evangelho, nós precisamos entender isso, que no Evangelho de Jesus Cristo, tudo que Deus faz em nós é porque Ele quer fazer através de nós. O propósito de Deus não para em você. Tudo que Deus faz em você é para que seja feito através de você. Você é curado para curar vidas. Deus te cura para que você cure outras vidas. Você é liberto para libertar. Você é cheio do Espírito Santo para transbordar o Espírito Santo para outras pessoas. Nós passamos momentos difíceis, mas você tem que saber que as suas lágrimas Deus vai usar para fazer outros sorrirem. As suas dores vão causar cura nas pessoas. Tudo que Deus está fazendo em você tem um propósito. Deus não está te fazendo sofrer. Deus te deu uma luta, junto com a luta Ele te deu um propósito. Eclesiastes 3 nos fala isso. Tudo tem um propósito, até os dias maus. Amém, irmãos? Então, da mesma forma, dessa questão de transbordar para o próximo, da mesma forma, funciona a paternidade de Deus. Deus é o nosso Pai, mas isso não para em nós simplesmente sermos filhos. Nós somos filhos para nos tornarmos
pais ministeriais, pais físicos, pais espirituais para a próxima geração. Você quer saber uma pessoa que ela foi um bom pai, uma boa mãe? Não é se ela prepara uma pessoa para ser filha, mas se ela prepara uma pessoa para ser um pai, uma mãe. Deus é da mesma forma. Deus, através das lutas, através das dores que nós passamos, Ele nos prepara para que lá na frente nós possamos ajudar outras pessoas. Então, toda dor, todo sofrimento, toda luta tem um propósito, não vai acabar ali. Então, você não é filho de Deus somente para ficar recebendo bênçãos dele, para ficar indo na igreja e pedindo bênçãos para ele. Não, você é filho de Deus para entender essa identidade e transbordar isso para outras pessoas. Amém? Então, o que o seu pai te ensina sobre graça, o que Deus te ensina sobre graça, fé, provisão, bondade, é hora de você ensinar para os seus filhos. É hora de você ensinar para a próxima geração. Tudo que Deus faz em você é porque Ele quer que seja feito através de você.